Olá, alunos. Sou a professora Rosivana, professora de Ciências, e a nossa aula de hoje é sobre o estudo da dinâmica. Nós vamos estar conhecendo, uma área da física bastante interessante, e aí durante a nossa aula nós vamos estar conhecendo os vários conceitos que nós usamos dentro da ciência para explicar determinados fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia. Vamos lá. O que é a dinâmica? Dinâmica é a parte da física relacionada à mecânica que estuda os movimentos e as causas que os produzem e os modificam. A primeira publicação que se referia a essa teoria foi o princípio de Isaac Newton, na qual ele explicou de forma completa sobre o movimento dos corpos. Essa teoria ela foi baseada em estudos realizados por Galileu Galilei e James Kepler. Foi através dessa teoria que Newton estabeleceu a relação entre massa do corpo e o seu movimento, conhecida como as leis de Newton, ou seja, a dinâmica. Baseadas na teoria newtoniana, conhecida como mecânica clássica, foram desenvolvidas outras teorias muito importantes para a humanidade, como a mecânica quântica de Marx e a mecânica relativista de Albert Einstein. Então, a dinâmica, ela é uma parte da física em que ela estuda, que ela desvenda, o que causa, o que provoca um determinado movimento. Então, segundo estudos desse cientista que nós chamamos de Isaac Newton, ele é considerado como sendo o pai da dinâmica, ele estudou, e observou que o que faz essa modificação, essa alteração, essa deformação, esse equilíbrio, de um corpo para produzir um determinado movimento, chama-se força. Então, a força ela é um agente físico causador de deformação, que nós chamamos de efeitos estáticos, ou acelerações, efeitos dinâmicos, nos corpos em que atua. A unidade de força no sistema internacional é o Newton, em homenagem justamente a Isaac Newton, e ela é definida como sendo a força que age sobre um determinado corpo de 1 kg de massa, provocando uma aceleração de 1 metro por segundo, ao quadrado. Então, para levantar, por exemplo, uma barra com pesos, empurrar um carrinho de supermercado, ou sustentar uma mochila nas costas, são situações que existe certa força das pessoas. Na prática, sabemos que quanto maior for o peso do objeto, maior será a força necessária para tirá-lo de uma posição ou movimentá-lo até outro lugar. Além disso, ao sustentá-lo, só um minutinho aqui, também é preciso uma força para impedir que ele caísse. Então, essa força ela deve ser igual ao peso do objeto. Nas ciências, força está relacionada com empurrar, puxar, levantar, apertar, equilibrar, atrair ou repelir algo, que é justamente o conceito que a gente acabou de observar. Então, a força, as consequências da aplicação da força em cada caso, ela pode alterar a velocidade do corpo, ela pode deformar um corpo, ela pode equilibrar a ação de outras forças. Por exemplo, empurrar um carrinho de supermercado altera a velocidade do carrinho, Cabecear uma bola ocorre, a deformação temporária dessa bola. Segurar uma barra de ferro em um exercício físico de musculação é fazer uma força para equilibrar o peso. Então, força ela é esse agente causador que pode causar uma deformação, causar uma aceleração ou causar um equilíbrio sobre um determinado corpo. É justamente isso que as imagens aí do slide mostram para nós. Onde estão as forças? Elas estão presentes em todas as situações cotidianas, até mesmo onde você nem imagina. Sempre há um tipo de força envolvido num determinado fenômeno. Uma situação em que é fácil
identificar uma força atuando é ao chutar ou cabecear uma bola. Quanto mais for a força do chute ou da cabeceada, mais rápido a bola se movimenta. Além disso, a bola se deforma com o chute ou com a cabeceada. E se ela estiver murcha, será necessário fazer mais força para movimentá-la, porque ela deforma mais do que quando está cheia. Então, aí nós temos, né, uma imagem mostrando que a bola se deforma com a ação da força sobre ela. Elementos de uma força. A força ela é uma grandeza vetorial, né, que apresenta, além de um valor numérico que é determinada no Sistema Internacional por Newton, que significa, né, que essa força ela vai apresentar um módulo, uma direção e um sentido, né? Então, as grandezas vetoriais elas têm um valor numérico, uma unidade no sistema internacional, um módulo, uma direção e um sentido. As grandezas escalares, elas não apresentam, né, esses elementos. Elas vão apresentar somente uma unidade no sistema internacional e um valor numérico. Então, a força ela é uma grandeza vetorial, onde ela vai apresentar diversos elementos. O primeiro elemento que nós vamos ver é o ponto de aplicação, né? É o local onde a força ela é aplicada. Por exemplo, se você for andar de bicicleta, qual é o local da bicicleta que você aplica uma força para que essa bicicleta entre em movimento? É o pedal da bicicleta. Então, o pedal da bicicleta é o ponto de aplicação desta força. A direção representada pela letra D, né, a reta segundo a qual uma força atua. A direção ela pode ser horizontal, vertical ou oblíqua ou inclinada, como vocês podem estar observando aí. E também essa força ela tem um sentido, representado pela letra S, que é a orientação da força numa determinada direção. Então, o sentido pode ser para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E também nós podemos utilizar, né, o catavento, norte, sul, leste, oeste, para determinar também o sentido de uma determinada força. Também apresenta a intensidade, né, que representa o valor numérico da força aplicada. Né? A intensidade da força ela é representada graficamente com seus elementos através de um vetor, que é um segmento de reta orientada. Né? A imagem a seguir ela mostra uma força que pode ser representada. Repare que para indicá-la foi usado o símbolo F, né? Aqui na imagem vocês podem observar, tá? Então, a força ela é representada por um vetor, que é um segmento de reta, né, que vai estar orientando, né, o sentido e a direção dessa força. Aí nós temos, né, o ponto de aplicação, o D a direção, no nosso exemplo aí horizontal, o sentido para a direita e a intensidade de 5 newtons, que é a quantidade, o valor numérico de força aplicada para empurrar, para carregar ou para equilibrar um determinado corpo. E é medido em newtons. Dinamômetro. O dinamômetro é um instrumento utilizado para medir a força, tá? É um dispositivo formado de molas, onde você pode medir a quantidade de força aplicada a um determinado objeto através deste aparelho. Classificação das forças. Existem vários tipos de força, né? Temos a força de contato, que são forças que surgem no contato de dois corpos. Vocês podem estar, né, aí observando a imagem, um exemplo, quando puxamos ou empurramos um corpo, tá? Essa é chamada de força de contato. Forças de campo são forças que atuam à distância, dispensando o contato entre elas. Aí nós temos como, né, exemplo o ímã e o metal e o satélite e a Terra. Força resultante. Quando diversas forças são aplicadas a um mesmo corpo, o resultado da ação dessas forças é chamada de força resultante. E a soma vetorial de todas as forças componentes.
Um armário cheio e uma máquina de lavar são objetos mais pesados e normalmente é necessária a ajuda de outras pessoas para movimentá-los. Nessa situação, é ainda mais fácil perceber que temos várias forças atuando sobre o corpo. Uma força de cada pessoa apontando para o mesmo lado, além do atrito, da força de atrito que aponta para o lado contrário ao movimento. Então, além da força de contato, da força de campo, também existe a força de atrito, que é a força de contato, por exemplo, entre aqui no nosso exemplo, entre o armário, o chão, e essa força ela sempre vai ter o sentido contrário da força de contato com um determinado corpo. Então, se você empurra um objeto para a direita, a força de atrito ela vai atuar empurrando esse objeto para a esquerda. Isso permite, por exemplo, a gente se movimentar, a gente conseguir caminhar, andar. E isso dando um equilíbrio ao nosso corpo. Força resultante, quando nós temos várias forças atuando em determinado corpo para empurrar, para equilibrar ou para deformar. Então, a força resultante é a soma de todas as forças que atuam em determinado corpo. Então, a determinação de uma força resultante ela é definida pela intensidade, direção e sentido que atua sobre o corpo. É comum a força resultante ser simbolizada por F e sua unidade no sistema internacional é o Newton, representado pela letra N. Veja diferentes cálculos da força resultante. Então, matematicamente, nós podemos estar calculando através de 3 situações a força resultante. Caso 1, as forças que têm a mesma direção e o mesmo sentido, nós vamos estar somando essas forças que atuam sobre esse corpo. Por exemplo, a força resultante vai ser igual à força 1 mais a força 2, como vocês podem estar observando. Exemplo, um rapaz empurrando uma carroça que está sendo puxada por um burro. Então, elas são de mesma direção e o mesmo sentido. A força 1 é igual a 180 newtons e a força 2 é igual a 30 newtons. Se eles estão empurrando essa carroça na mesma direção e no mesmo sentido, então a força resultante vai ser a força 1 mais a força 2. A força resultante vai ser 180 mais 30, que vai ser igual a 210 newtons. É o total de forças que atuam sobre esse corpo. No segundo caso, nós temos as forças perpendiculares, onde nós vamos estar usando para calcular a força resultante o teorema de Pitágoras, onde a força resultante ao quadrado é igual à força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Exemplo, um corpo de massa de 2 kg em repouso é submetido à ação de 2 forças perpendiculares entre si, F1 igual a 3 newtons e F2 igual a 4 newtons, formando um ângulo de 90 graus. Então, a força resultante vai ser, a fórmula matemática vai ser o teorema de Pitágoras, onde vamos ter 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A força resultante é igual a 9 mais 16, força resultante, somando 9 mais 16 dá 25, tirando a raiz quadrada, nós vamos ter a raiz quadrada de 25 igual a 5 newtons. Então, a força resultante atuando nesse corpo é de 5 newtons. E no terceiro caso, nós temos as forças que têm a mesma direção e sentidos opostos. Quando isso ocorre, a força resultante vai ser a subtração entre a força 1 e a força 2. Por exemplo, 2 jovens de cada lado de uma corda com intensidades diferentes. Elas são de mesma direção, mas o sentido é oposto. F1 é 90 newtons e F2 é 30 newtons. Então, a força resultante vai ser 90 menos 30. A força resultante, que atua sobre a corda, é de 60 newtons. Aí poderia perguntar para vocês para que lado a força é maior, para o lado direito ou para o lado esquerdo, Vai ser para o lado onde você tem uma maior aplicação de força, no caso, a força 1, 90 newtons, tá?
e a atuação das forças nessa corda, a força resultante vai ser a subtração entre elas. Aqui nós temos outros exemplos, né? Nós temos aqui quando várias forças são aplicadas no mesmo sentido e no mesmo corpo, o resultado é a soma dessas forças, que a gente acabou de ver, a força 1 mais a força 2. E quando as forças são aplicadas em sentidos opostos, o resultado é a diferença dessas forças, né? Ou seja, é a subtração. No nosso exemplo aqui, nós vamos ter, olha, 100, né? Menos 80, que é igual a 20 newtons, né? Forças de mesma direção horizontal, mas o sentido é o contrário, uma tá para a direita e outro tá para a esquerda. Então vai ser a diferença, a subtração entre essas forças. Já quando as forças estão aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido, o resultado é a soma dessas forças, né? No caso aí, 100 mais 120, a força resultante é igual a 220 newtons. Espero que vocês tenham entendido, né, compreendido o nosso estudo, o início do estudo da dinâmica, e até a próxima.